Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Mac Magazine. Esta aqui vai ser uma videoaula diferente, vai ser mais uma apresentação e comentário sobre o novo iTunes, a versão 9 do iTunes, que foi lançada nesta quarta-feira pela Apple no evento It's Only Rock and Roll, lá em São Francisco. A gente vai dar uma passada aqui sobre os principais pontos desse iTunes. Cada um deles vai ser o mais sucinto possível, senão o vídeo ficaria muito longo, mas a gente vai abordar todas as principais novidades do iTunes, a começar já aqui nessa introdução com o visual do programa, que mudou um pouquinho. A gente está aqui já com a interface dele aberta, mas antes de eu mostrar aqui as particularidades, deixa eu voltar aqui para o meu desktop. Eu estou aqui também com o Safari aberto. E agora, há pouquinho, o John Gruber ele fez um post no blog dele, o Daring Fireball, só aqui para constar qual foi a fonte, apontando para este artigo aqui do Garrett Murray, tá aqui na outra aba, que fez uma página bacaninha, mostrando e comparando aqui a interface do iTunes 8 com o 9. Muita gente, os menos observadores, vão instalar ele, vão notar algumas diferenças, mas nada muito grave. Para isso aqui, para isso que serve essa página criada aqui. Você vê aqui a interface do iTunes 8. Se eu passo o mouse em cima, ele altera para 9. Então aqui dá para ver bem as diferenças entre uma e outra, a começar pela cor e os gradientes do topo. A própria coluna lateral esquerda mudou um pouquinho a tonalidade do azul, ficou um pouquinho mais clara. Os ícones de reprodução e de volume também alteraram. E toda essa parte meio amarelada, esverdeada de cima, que é um display, né, do iTunes, um display virtual, também alterou bastante. Logo aqui vocês estão vendo já a coluna de artistas está diferente. É assim que ele vem por padrão e eu já vou começar falando sobre isso. Vamos lá. Fechar essa abinha aqui. Vamos voltar aqui para o iTunes. Esse vai ser o primeiro comentário que eu tenho. Logo quando vocês instalarem ele, esse browser que tem aqui no topo, ele vai estar aqui na esquerda. Foi uma preferência padrão da Apple, mas isso continua customizável pelo usuário aqui no menu View, Column Browser. Ele tem On Top e On Left. Se vocês colocam On Left, agora a gente tem aqui uma coluna de artistas. Então você pode navegar pelos artistas, você seleciona um e você vai ver só as músicas dele. E a gente pode manter aqui no All. Eu particularmente, rapidamente procurei essa opção. Prefiro manter aqui no topo porque eu tenho tantos estilos quanto artistas, quanto álbuns. Coisa visual que também mudou bastante, até mais do que o próprio programa, foi a iTunes Store. Ganhou aí um visual completamente renovado, uma interface bem mais bacana e muito mais branca e clean. A mudança talvez mais forte seja aqui no topo. A gente agora tem um menu acessível por todas as páginas, a começar aqui pela Home. Temos Music, filmes, programas de TV, a App Store, podcasts, audiobooks e o iTunes U, que são programas educacionais gratuitos. E o bacana é que quando a gente passa o mouse, a gente tem também um menuzinho aqui ao lado. Então, se eu venho aqui na App Store, por exemplo, a gente pode clicar no menuzinho e a gente tem acesso às subcategorias aqui direto. Economiza cliques, economiza tempo também de espera das páginas carregarem. Então eu posso clicar aqui em App Store, ele vai direto para a página inicial da App Store. Vocês veem agora aqui que em cima a gente tem destaques muito mais chamativos e o resto do layout da loja também mudou bastante. A organização das coisas continua a mesma. A gente tem aqui o que há de novo, a gente tem os destaques, os favoritos da staff. Aqui à direita a gente também tem os rankings de aplicativos pagos, aplicativos gratuitos, e aqui uma novidade que a gente comentou no site, que é o Top Grossing, que destaca os aplicativos que estão rendendo mais. Então normalmente vocês vão ver aqui aplicativos mais caros, porque mesmo com menos quantidades vendidas, eles acabam gerando uma receita maior. Então uma nova forma que a Apple criou aí para destacar aplicativos que, como o TomTom aqui, que custa $100, ele está aparecendo aqui em sétimo, porque ele custa bastante mesmo vendendo. É a mesma coisa que ele custar $100, é um aplicativo de $1, precisa vender 100 vezes para equivaler a uma venda do TomTom. Então esse é o objetivo da Apple nesse destaque de coisas. Então essa foi uma apresentação geral do layout da loja, vale a pena dar uma navegada por lá.
Além de um visual novo aqui na iTunes Store, a Apple adicionou também uma nova opção de navegação em full screen, em tela cheia. A gente vem aqui em iTunes, em Preferences. Isso está, se eu não me engano, aqui em Store. Exatamente. A gente tem aqui Useful Window for iTunes Store, que é usar a tela cheia para iTunes Store. Se eu marco essa opção e dou OK, ela automaticamente aqui já assume a tela cheia. O que isso faz? Isso remove a coluna lateral esquerda do iTunes e dá mais espaço para a navegação na loja. Aqui, como eu estou num display HD, a mudança não foi muita, porque eu tenho espaço de sobra na horizontal. Mas para quem tem máquinas com resoluções ilimitadas, a nova interface da iTunes Store ela ocupa mais espaço na horizontal, por isso que é bacana navegar desse jeito. Então agora eu posso vir aqui em Movies, por exemplo, Music ou Movies, e a gente tem uma visão mais geral da coisa. Para voltar para lá, agora a gente tem um botãozinho X aqui de fechar ao lado da navegação de setinhas. Ele sai da iTunes Store e volta para a interface do iTunes. A Store ela não está só mais bonitinha e clean, ela está bem mais dinâmica também. Vocês vão perceber aqui navegando pela loja que, por exemplo, a gente está aqui com rankings de músicas, de álbuns, enfim. Se eu passar o mouse agora em cima dessas listas, a gente tem duas opções aqui de coisas. Eu tenho primeiro um playerzinho à esquerda e depois um menu à direita. Então daqui mesmo, dessa mesma tela, eu posso dar o preview das músicas. Então eu posso dar só o play aqui. Então a gente não tem que mais entrar na página da música para dar o preview dela. Tanto quanto aqui para a Apple a gente tem um One Click Buying, que é uma compra de um clique, agora realmente de fato está aqui direto. E a gente ainda tem um outro menuzinho onde a gente pode dar essa música de presente, música ou qualquer outra coisa, wishlist, que eu vou falar daqui a pouco, copiar o link da música e ainda compartilhar no Facebook e Twitter, que eu também vou falar daqui a pouco. Não só de músicas a gente tem isso, a gente também tem preview de álbuns. Então a gente tem aqui alguma série de álbuns listados por aqui. Tem um aqui da Norah Jones, por acaso, que tocou no evento dessa quarta-feira. A gente tem agora um menuzinho, um izinho aqui, que parece tipo aqueles de configuração de dashboard, de widgets. Posso clicar aqui e ele abre uma tela sem sair da home da iTunes, com informações básicas do álbum. Então a gente tem aqui o título do álbum, quando que ele foi lançado, a classificação, preço, e mais uma vez aqui a lista das músicas. Da mesma maneira, eu posso vir em qualquer uma das músicas e dar um preview. Come away with me, então tá bem mais fácil essa questão de navegação. Já aproveitando aqui, ele está mostrando esse iTunes LP aqui. Vamos fechar essa janelinha. Vocês vão ver aqui em cima nos destaques que tem vários iTunes LP. Tem iTunes Extras também. Músicas são LPs, filmes são extras. Então a gente tem aqui Crank, que esse aqui é Carga Explosiva. É um dos filmes que já tem iTunes Extras. Aqui eu não vou poder mostrar para vocês, mas uma das coisas é que as páginas de listagem de filmes, de artistas e bandas tá muito mais bacana. Vocês podem ver aí, ela tá toda bem produzida. Mas esse filme aqui, quando comprado na iTunes Store, além de ele já ter a opção aqui de HD e tradicional, ele vem com uma série de outras coisas extras, como já diz o nome, como entrevistas com os atores, cenas deletadas, making of, trailer, enfim, uma série de conteúdos extras que realmente agregam valor aos conteúdos, tal como em DVDs. A gente tem também o iTunes LP. Eu vou mais uma vez aqui selecionar Norah Jones. Esse aqui é um LP. Também, cada um vem personalizado pelo artistas. Alguns têm entrevistas exclusivas. Todos vêm com letras das músicas. Tem histórias sobre os artistas. Tem fotos especiais. Tem vídeos extras. Tudo para estimular a compra desse conteúdo, diferenciá-lo de ofertas ilegais e piratas e agregar valor aí ao conteúdo provido pela Apple na iTunes Store. Então acho que é basicamente isso que eu queria falar sobre as novidades aqui de conteúdos na loja. Sobre duas novidades do iTunes 9 que agora vou me focar nelas, que podem ser encontradas aqui justamente pelo menuzinho aqui ao lado das músicas. A primeira é o Add to Wishlist. Eu vou mandar essa para lá. Já foi.
Vou fazer isso com outras coisas também. Clicar aqui nesse Duplicity. Quando deu play, eu acho que aqui ele vai abrir o trailer dele. De fato, aqui ele vai tocar o trailer. Mas aqui no menuzinho a gente tem o wishlist também. Então mandei lá para o wishlist. Foi um filme e uma música. Agora eu vou fazer isso com um álbum. Vamos selecionar um qualquer aqui. Estou pegando aleatoriamente. Com álbum já não dá. Já não tem aqui o wishlist. Eu vou comentar justamente sobre isso. Vamos ver aqui em filmes. Pegar mais um. Mandei mais um filme. Wishlist. Temos aqui programas de TV. Pega qualquer um também. Também dá para botar no wishlist. Se eu vier aqui na App Store, a gente tem também o menuzinho do lado, mas a gente não tem o wishlist, tanto quanto álbuns. Como é que eu acesso ao wishlist? Aqui na Home, a gente tem os Quick Links, e a wishlist já indica inclusive a quantidade de links, de coisas, de itens que eu botei lá. Eu clico aqui, eu tenho acesso justamente a uma lista personalizada de coisas que eu estou interessado, mas não comprei ainda. Então você vai criando o seu wishlist e personalizando ela aqui. O grande problema, como eu já mostrei para vocês, é que isso funciona para músicas. Acho que funciona para álbuns também, não sei porque eu não consigo colocar aqui. Bom, eu tenho certeza que funciona para filmes e tenho certeza que funciona para episódios de TV, mas uma das coisas que eu tenho certeza que não funciona é para apps. Então é uma coisa que a Apple tem que adicionar aí numa futura versão, não tem porquê a gente não ter a possibilidade de adicionar apps aqui nessa lista. E aqui também é tudo personalizado, você pode adicionar e remover as coisas à la vontade. E se você quiser, você pode comprar tudo de uma vez só aqui, quando você estiver satisfeito com a sua wishlist de coisas. Segunda adição bacana, voltando aqui para Home, é o menuzinho Share on Facebook e on Twitter. Então a integração aqui não é... Muita gente falou sobre o iTunes se tornar muito social, mas é só um link especial que a Apple criou aqui para você compartilhar conteúdos com seus amigos no Facebook. Ele já abre aqui um post to profile com informações sobre o álbum, uma capinha, nome e tudo mais no Facebook. Você digita a sua mensagem e manda share. No caso do Twitter, voltando aqui, mais uma vez ele já prepara uma mensagenzinha aqui com o nome do álbum, o link para iTunes, que poderia já ser encurtado e a Apple não fez isso, e a hashtag aqui iTunes. Então é basicamente isso, não tem nada de muito especial nessa integração, mas é uma coisa extra aí que muita gente pode achar útil. Implementou o Genius no iTunes 8 e no 9 ela aprimorou bastante. Os algoritmos estão bem mais complexos, mais precisos, diante da colaboração dos usuários. Para quem não conhece, o Genius ele analisa sua biblioteca, seus hábitos de uso de conteúdos e pode criar recomendações bem apuradas de itens para você comprar na iTunes Store. E outra função dele bem bacana é você poder, por exemplo, estar ouvindo Pink Floyd e pedir para ele gerar uma playlist Genius. E aí ele utiliza esses mesmos algoritmos para criar uma série de músicas, uma série de canções parecidas, de artistas parecidos, com a mesma batida e com o mesmo estilo musical para você. Então aqui na barra lateral do iTunes agora a gente tem uma área Genius separada, com a mesma tecnologia por aqui, mas a gente tem uma nova opção aqui, Genius Mixes. Antes de eu entrar nela, caso você não esteja vendo isso aqui, dê uma olhada no Mac Magazine, tem um artigo sobre isso, mas talvez a forma mais fácil dela aparecer aqui é você vindo no menu Advanced, não Advanced, em Store, Update Genius. Então ele vai atualizar toda a sua biblioteca aí. No meu caso isso foi automático e já apareceu aqui o Genius Mixes na minha barra lateral. Se mesmo assim você não conseguir, tá o link aí embaixo da videoaula para você corrigir esse problema, limpando os cookies da sua máquina. Quando ele tiver feito, ele vai gerar aqui esses Genius Mixes, que são basicamente 12 áreas, 12 rádios que ele gera automaticamente. Então eu tenho aqui uma rádio Rock Mix, eu tenho uma rádio Classic Rock Mix, tenho uma rádio Latin e MPB. Enfim, ele cria 12 estilos diferentes com base na sua biblioteca e nas informações que ele tem sobre essas músicas. Então aqui é como se ele fosse um DJ virtual totalmente automatizado e complexo. Então eu posso mandar ele tocar aqui o Rock Mix,
Ele já diz embaixo que ele está baseado em Coldplay, King, Arctic Monkeys e outros. Então eu dou um play. Ele começou em U2 e ele vai tocar uma série de músicas aí similares e fazer uma rádio para mim automática. O bacana é que o iTunes 9 já permite que você sincronize apenas Genius Mixes com seu iPod ou iPhone, o que é bastante inteligente. O 9 também trouxe duas coisas bacanas com relação a pastas. A primeira delas não é automática, vocês têm que ativar aqui em File, Library, Organize Library. Ele vai criar aqui um menu, ele abre uma caixa de diálogo. A primeira opção é a que existia antes, que é você consolidar os arquivos, é copiar tudo que está na sua biblioteca do iTunes para uma pasta iTunes Media. A segunda, a minha está desabilitada aqui porque eu já fiz isso, mas no de vocês pode estar habilitado, que é o Upgrade to iTunes Media Organization. A pasta de iTunes Media antes, ela consistia em uma organização bacana já do iTunes, que era separar por artistas e por dentro deles em álbuns. Agora ele se tornou muito mais inteligente. Depois de vocês realizarem isso aqui, que é bem rapidinho, vou vir aqui no Finder. A minha pasta iTunes Music agora ela está subdividida em audiobooks. Essa aqui eu vou pular, que eu vou falar já já. Em downloads, em mobile applications, que são os aplicativos de iPhone e iPod Touch. Music, e aí vem o que era antes, estava tudo solto aqui no meio. Podcast e ringtones. Então agora ele faz essa subdivisão aí, que é muito mais fácil de navegar por aqui. Já aproveitando o ensejo, temos aqui Automatically Add to iTunes, que eu comentei também no site, o link está aí embaixo. Todos os arquivos que forem jogados nessa pasta são automaticamente puxados para dentro do iTunes. Se ele estiver aberto, já vai direto. Se ele estiver fechado, na próxima vez que for aberto, ele vai puxar esses arquivos para a biblioteca dele. É uma coisa que a Apple adicionou aí que pode facilitar bastante a vida de muita gente. Por fim, falando de arquivos, aqui em iTunes Preferences, na primeira aba em General, a gente tem aqui a área de importação, Import Settings. O AAC Encoder, que é o codificador AAC, que é o padrão da Apple, agora ele ganhou uma opção extra. Não aqui, em Custom. Se a gente vem aqui no menu Custom, a gente tem essa opção aqui do meio que é Use High Efficiency Encoding, HE, que nada mais é que uma nova tecnologia implementada no padrão AAC. Inclusive eu vou marcar isso aqui no meu porque eu quero isso. Ele disse agora que a combinação de bitrate e sample rate não está permitida para esse High Efficiency Mode. Ele mudou aqui para 64. Você vê que o bitrate é bem menor. Eu vou deixar aqui em 64. O sample rate eu vou deixar automático, não tem problema nenhum. Mas esse formato, esse subformato, formato avançado de AAC, ele gera arquivos com a metade do tamanho de antes, mas com a mesma qualidade. Então, se a gente já falava que o AAC era mais ou menos isso para o MP3, você pode imaginar que a gente agora está falando de um arquivo com 1/4 do tamanho do original. Você vê que o bitrate, que o meu antes era bem maior, está em 64. Eu vou até botar em 80 aqui, porque eu sou exagerado, mas o arquivo ainda assim vai ficar bem menor do que antes. Então é isso que a gente tinha que falar sobre arquivos aqui no iTunes 9. Uma das novidades do iTunes 9, que deve ser uma das mais esperadas pelos usuários, que é o gerenciamento de iPhones e iPods Touch. Antes de eu chegar na abinha Applications aqui, que vocês já sabem muito bem o que é, vou só mostrar aqui essas outras abas de ringtones, de music, de movies, TV shows, podcasts, iTunes U e fotos. Elas estão muito mais bonitas e organizadas e oferecem algumas opções extras de personalização do que você vai inserir. Aqui em Music, por exemplo, se eu marcar Sync Music, eu não vou marcar isso agora porque eu não quero que ele sincronize as minhas músicas, mas vocês veem aqui, a gente tem a opção de sincronizar toda a biblioteca ou somente playlists. Ele deixa você selecionar playlists específicas, artistas específicos, que é novidade, estilos musicais específicos. Dentro de playlists você pode pedir para ele só sincronizar Genius Mixes, como eu falei agora há pouco. E, enfim, essa customização de que tipo de conteúdo sincronizar automaticamente com o iPhone e com iPods está muito mais bacana. Mas falando de iPhones e iPods Touch especificamente, a gente tem agora aqui finalmente um gerenciador completo de aplicativos visual aqui em iPhones e iPods Touch. A gente não tem mais toda aquela dificuldade de ter que ficar organizando os ícones manualmente na tela. Antes da gente começar a brincar, a gente tem aqui à esquerda
a opção de sincronizar os aplicativos ou não. A gente tem um sistema de busca aqui que funciona muito bacana. Começa a digitar, ele vai filtrando a lista. E aqui no topo você pode classificar essa lista de aplicativos por nome, por categoria. Você vê que ele fica Business, Education, Education, Entertainment, Entertainment, Entertainment. Enfim, ele classifica por categoria e dentro das categorias aí sim em ordem alfabética. E por date, que é justamente a data que o aplicativo foi atualizado. O meu último aqui, eu fiz um update ainda ontem do Volkswagen Polo Challenge. E ele vai organizando aqui por data. Eu prefiro por nome aqui e assim a gente vai. No momento eu estou com todos os aplicativos aqui marcados, mas aqui antes a gente tinha uma lista, não sei se vocês se lembram, que era de você marcar o que ia e o que não ia. Você poderia marcar, eu quero sincronizar todos os apps ou apenas os marcados. E era uma lista de texto. Chega a ser pré-histórico olhar para aquilo agora, porque a gente tem agora uma coisa muito mais bacana aqui, não só com o nome, mas com o ícone, com a categoria, com o peso do aplicativo. E eu posso simplesmente desmarcar ele para ele sumir do meu iPhone e da telinha aqui do lado. Então desmarcar, o aplicativo ele continua instalado na sua máquina, está disponível aqui no iTunes. Eu posso remarcar a hora que for, mas ele vai sumindo, como eu tirei esses dois daqui. Posso tirar, por exemplo, vou abrir aqui a telinha 4, tem o Dictionary aqui. Se eu desmarcar ele aqui, você vai ver que ele vai sumir, liberou um espaço. Eu também posso vir no próprio ícone do aplicativo e clicar no xizinho Face Fighter. Então você vai ver que ele já desmarcou. É muito interativo essa coisa. E evidentemente a gente tem a opção de clicar em qualquer ícone e arrastar ele para onde for. Então agora a gente pode organizar essas telas desse jeito. Eu vou inclusive desmarcar aqui vários aleatoriamente, só para eu liberar espaço nas minhas telas. Tá? Então agora a gente tem aqui algumas telas com espaços liberados. Você vê aqui na 11ª que não tem nenhum ainda, ele já deixa um espaço vazio, o que é bastante intuitivo. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha tela 6, eu estou cheio de espaço vazio, eu tenho a tela 7 que está cheio. Eu posso pegar aqui o Now Playing e mandar para a tela 6, soltar aqui, ele já vai para o último espaço. Tanto quanto eu posso pegar, sei lá, o Nightstand, vir para a tela 6, ainda segurando, eu posso reorganizar ele aqui e soltar aqui no meio, por exemplo, aonde eu quiser. Outra coisa bacana é que você pode selecionar mais de um. Então eu estou aqui na tela 6, eu posso pegar um iMagic Trick, seguro o Shift, pego os juros, seguro o Shift, ainda sem soltar o Shift eu posso pegar o Lab Contact, pego esses três juntos e vou mandar aqui para a tela 5. Então eles vêm os três juntos, aonde eu soltar eles vão ficar juntinhos aqui e organizar minha tela desse jeito. Quer mais? Eu posso pegar, olha, eu gostei da tela 5 como está, mas eu queria ela antes do 4. Eu posso clicar nela e arrastar aqui para antes do 4. Ele já muda a ordem de toda a tela, de todos os ícones que tiverem dentro dela. A mesma coisa funciona aqui embaixo. Eu posso tirar o iPod e mandar o iDisk para cá. Isso também funciona muito bem para os apps. Outra coisa bacana, se o app não tiver aqui marcado, deixa eu pegar uma tela que está vazia, a 6 aqui. Se o app não tiver marcado, se eu marcar ele aqui, ele vai justamente para a tela que estiver ativa aqui, para o último espaço vazio. Mas eu também posso clicar no app e arrastar ele para onde for, inclusive para outra tela, e aonde eu soltar ele vai. Se a tela estiver cheia, o último aplicativo ele é empurrado para outra tela em seguida e vai logo para o começo dela, que foi o caso aqui do Facebook, tanto quanto acontece no iPhone. Terminando isso tudo aqui, é só dar o Apply aqui no canto inferior direito, que todas as aplicações, modificações que você fizer na ordem dos seus ícones de aplicativos instalados e desinstalados vão ser aplicados no seu iPhone ou iPod Touch. Detalhe final com relação a isso é que o recurso não só está disponível no iTunes 9, como requer o firmware 3.1 ou 3.1.1 de iPod Touch que a Apple liberou ontem. Se você não tiver isso, esqueça esse recurso porque ele não vai funcionar. Então, para quem tiver aí com iPhones e iPods Touch jailbroken, provavelmente que não vou poder atualizar ainda para o novo firmware, vocês vão ter que esperar um pouquinho antes de usufruir dessa bela novidade que a Apple implementou para a gente. Adoraria falar e detalhar cada um dos novos recursos do iTunes 9. Vocês veem aí que não foram poucas as novidades, mas a videoaula já está ficando bem grande e eu acho que uma passagem geral já é bem válida. Temos aí também a entrada de ringtones especial na iTunes Store. O Genius também funciona agora com aplicativos para iPhones e iPods Touch, ou seja, ele faz recomendações de aplicativos de forma inteligente.
E outro que vale citar bastante aqui é o Home Sharing, que é esse novo ícone aqui na barra lateral do iTunes, que expande aí o compartilhamento de bibliotecas que antes já funcionavam no iTunes, tanto entre Macs quanto entre PCs, só que antes a gente só podia visualizar aqui bibliotecas remotas e ouvir as músicas nelas. Com Home Sharing, que requer uma conta no iTunes, você configura essa mesma conta em múltiplas máquinas, tanto Macs quanto PCs, e o ícone aqui de compartilhamento ele muda para essa casinha com um ícone musical, com um símbolo musical, e você pode compartilhar realmente os arquivos entre computadores, transferir compras de aplicativos de músicas, de filmes entre eles, você pode arrastar e soltar, enfim, ele faz uma rede realmente visual de arquivos dentro do iTunes, agora totalmente integrado aqui o programa e entre as máquinas conectadas. Então se você tiver aí se você tiver um desktop e um laptop, você usa o Home Sharing, você baixou o filme em um, ele automaticamente é puxado para o outro, o que é muito interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.